Fala, preciosa! Nós estamos no mês de outubro e mês de outubro é outubro rosa, onde nós mulheres temos que ter a conscientização de nos cuidarmos para termos, né, o cuidado, a prevenção do câncer. E quem teria que estar aqui não poderia ser outra pessoa a não ser a vereadora Patrícia, está conosco aqui nesta manhã e eu tenho certeza que será uma bênção para cada uma de nós, vai edificar as nossas vidas, porque nós precisamos, mulheres, precisamos cuidar do nosso corpo também. Não é somente da nossa alma, do nosso espírito, mas o nosso corpo também precisa ser cuidado, ok? Vamos então estar falando já com a vereadora. Eu queria saber quem é a Patrícia? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A Patrícia é esposa, é mãe, é nascida e criada no município de São Gonçalo, uma mulher que pensa no coletivo, que pensa em ajudar pessoas, que sempre busca formas de estar contribuindo na vida do outro. A Patrícia é uma mulher sonhadora, é avó, Já já vou, sou meu avó. Deus, é linda! Tenho 2 filhas, a Natália Tamires e a Alícia, que é minha netinha de 1 ano, Que não coisa posso esquecer linda! da Alícia. E é uma mulher dedicada, é uma mulher que se empenha muito em tudo aquilo que faz, é uma mulher que luta por dias melhores para a população, não somente do município de São Gonçalo, mas a nível de estado. Qualquer pessoa que precisar da gente, nós estamos à disposição. Sábado, domingo, feriado, nós nascemos para servir. Eu costumo dizer que eu sou a menor da casa do pai. Mas Amém. Deus viu graça na gente. E quando Deus vê graça na gente, a gente entende o propósito, as portas se abrem, É, as coisas é acontecem e verdade. ninguém entende nada. É Mas é verdade. Deus através da nossa vida. E a gente queria saber como é que você iniciou a sua trajetória na política? Como é que foi isso? Esse começo? Túnel do tempo. 1986, meu pai iniciou a política, eu tinha 5 anos de idade, comecei a acompanhar o meu pai, e a palavra de Deus diz: "Ensina o caminho que seu filho deve andar, quando crescer não se desviará dele". E eu aprendi o caminho do bem, o caminho do social, o caminho de ajudar pessoas, e a política ela te dá esse acesso, ela te dá essa ferramenta para você poder contribuir na vida do outro. E com 16 anos, em 1997, eu me filiei a um partido político, na época era o PRTB, e no mesmo ano eu fui candidata ao Orçamento Participativo de São Gonçalo, que era um projeto que a gente ia nos bairros, via a necessidade, as demandas, solicitava à Prefeitura Municipal de São Gonçalo e era atendido. E naquela época, eu vou revelar para vocês que eu preciso, né? Hoje, graças a Deus, eu sou evangélica, batizada, mas na época eu era funkeira, pastora. E ali eu chamei o pessoal do funk e falei assim: olha só, vocês precisam ir comigo que eu vou concorrer ao orçamento participativo de São Gonçalo. O pessoal: "Mas o que que é isso?" Eu falei: "Nem eu sei, mas vamos lá". Aí o pessoal pegou e foi. Aí começaram dançando, cantando: "Patrícia, Patrícia", e ali votaram, e quando abriu a urna, 100 votos. Aí: "Com a palavra, eleita conselheira do orçamento participativo de São Gonçalo". Eu com 16 anos, magrinha, eu tremendo. "Meu Deus do céu, o que que eu vou falar?" Eu: "Gente, muito obrigada". E ali que consolidou a minha trajetória política partidária. E com 18 anos eu fui a candidata a vereadora mais jovem do município de São Gonçalo. Depois fui coordenadora do Núcleo de Estudos de Mulher na Política, fui presidente, diretora, secretária de partido Nossa, político. Fui candidata a deputada estadual, candidata a deputada federal, candidata a prefeita, toda uma trajetória de muita luta, de muito esforço, mas a política não é fácil. aham. A política é muito difícil. A política, para os homens, é uma competição terrível. Para as mulheres, nem se fala. Tanto que nós temos 25 vagas na Câmara Municipal de São Gonçalo, 27 cadeiras, e nós temos apenas 2 mulheres e Nossa, 25 homens. caramba. Cadê as nossas representantes? Cadê a nossa voz?
né, até quando os homens vão falar por nós, então nós precisamos de mais mulheres. Então ali, durante toda a minha trajetória, eu nunca deixei de acreditar, eu muitas das vezes perdi a eleição no domingo, na segunda-feira eu já estava na rua, ajudando as pessoas, servindo a população. Então a pessoa precisa acreditar no sonho dela. E eu tinha esse sonho, esse desejo no meu coração de contribuir, de ajudar as pessoas e, em 2020 eu fui candidata a vereadora, fui a mulher mais votada da cidade, mas não fui eleita, fiquei como primeira suplente. Assumi, na época, eu fiquei no 11º lugar, e a mulher mais votada, entre 27 vereadores, eu fiquei em 11º e não fui eleita. E fiquei 1 ano na Câmara Municipal de São Gonçalo e em 2024 eu concorri novamente às eleições, fui eleita, fui a mulher mais votada da cidade, fiquei entre 7º lugar no ranking geral, 4º lugar do PL e com uma votação muito expressiva, com 6.048 votos. E isso só mostrou que a população aprovou o nosso trabalho, porque o voto nada mais e nada menos é do que o reconhecimento de um trabalho bem feito. É. Então a gente recebeu esse reconhecimento da população e é por isso que a gente se dedica tanto, se empenha tanto, para poder prestar conta com a população, para a gente poder retribuir toda a confiança e credibilidade que eles depositaram na gente. Patrícia, você tem uma trajetória relevante no município de São Gonçalo e um marco que é muito importante para as mulheres do município, que é o Espaço Rosa. Fala um pouquinho pra gente sobre o Espaço Rosa. O Espaço Rosa é uma unidade de saúde do SUS que faz a prevenção e diagnóstico do câncer de mama e do câncer do colo do útero. E eu tive a oportunidade de estar como diretora desse equipamento tão importante para a cidade. Em 2017, eu tinha ajudado o prefeito na época e ele perguntou: "Patrícia, onde que você quer atuar? Onde você gostaria de ajudar o governo?" E eu fiquei 30 dias orando e jejuando e pedindo a Deus onde que ele queria que eu atuasse. E nesses 30 dias, eu ficava procurando informações e via: eu quero trabalhar com pacientes oncológicos, ou eu quero trabalhar com pessoas com HIV/AIDS, ou eu quero trabalhar com crianças especiais. Eu quero aquilo que ninguém quer. Porque muitas das vezes a política é uma zona de conforto. E aí quando você sai dessa zona de conforto que as coisas acontecem. E ali eu pedindo a Deus, e no 30º dia, o Senhor falou no meu coração, eu vendo uma revista cinza, e eu passando de um lado para o outro e veio aquela voz que falou no meu coração: "Espaço Rosa". E eu falei: "O Espaço Rosa tem pessoas com câncer, eu vou para lá". E aí cheguei e fui recepcionada, as pessoas falaram: "Olha, você pode trabalhar aqui, mas aqui não tem nada, tem um mamógrafo quebrado, um aparelho de ultrassom que não funciona, tem 2 médicos concursados". E eu falei: "Não, eu preciso mudar essa realidade, porque se foi uma unidade construída para fazer a prevenção e diagnóstico do câncer, ela precisava funcionar". E ali eu fiz contato com o secretário de saúde na época, falei da situação, foi encaminhado um mamógrafo, um aparelho de ultrassom, foi contratado 22 médicos, foi colocado enfermeiros, técnico em mamografia, técnicos em enfermagem e o equipamento começou a funcionar. Quando as pessoas começaram a fazer os seus exames, a mamografia ou a ultrassonografia, e dava uma categoria suspeita, que existe categorias, que é chamado de BIRADS, quando é câncer de mama, e ali o paciente precisava fazer uma biópsia. Só que São Gonçalo nunca tinha feito biópsia de mama. E aí eu fiz contato com algumas pessoas, dizendo da necessidade de São Gonçalo fazer as biópsias para que as pacientes conseguissem fechar o seu diagnóstico. E eu fiz contato com o médico, o doutor Edmar Lopes, de Rio Bonito, e falei para ele: "Doutor Edmar, o senhor tem um centro de oncologia, o senhor atua no centro de oncologia. Aqui em São Gonçalo, nós temos o Espaço Rosa. As pessoas estão com seus exames, dependendo de uma biópsia, e não conseguem fazer esse procedimento. Eu preciso que o senhor me ajude com agulhas de biópsia". No primeiro momento, eu consegui uma caixa de 10 agulhas. Eu juro pra vocês que eu achei que eu ia salvar o mundo. Eu comecei a ligar para as pessoas. Eu: "Alô, é da casa da Dona Maria?". "É sim, pois não, é o filho dela". "Ela está?". "Não, ela faleceu". Eu falei: "O quê?". Ela faleceu tem 1 mês, ela estava na fila aguardando para fazer a biópsia". Aí eu: "Como assim?". "Ah, eu vou ligar pra casa da dona Josefa". "Dona Josefa?". Aí a neta: "Alô? Não, não, vovó faleceu".
Faleceu tem uma semana, ela estava já há 6 meses aguardando para fazer a biópsia aí no Espaço Rosa, ninguém chamava ela. Aí eu comecei a chorar, eu falei: "Deus, eu pedi tanto ao Senhor para que eu trabalhasse de uma forma que eu pudesse ajudar as pessoas e eu não estou conseguindo, porque por mais que a pessoa faça seu exame, ela para na biópsia". E aí eu falei: "Eu preciso conseguir mais agulhas, mais agulhas, mais agulhas". De 10 pessoas que eu tinha ligado, 6 tinham falecido, pastora. Nossa, E eu falei: "Essa é a realidade do meu município, a gente Deus. precisa mudar isso". Aí ele falou: "Quantas agulhas você precisa?" Eu falei: "Envia 20 pelo menos". Aí ele começou com 20, foi para 30, para 40, para 50, para 60. Começamos a avançar na questão de biópsia e zeramos a fila de biópsia no município de Aleluia. São Gonçalo. E aí saiu em todos os jornais: "Aumenta os casos de câncer de mama em São Gonçalo". Não tinha aumentado. As pessoas passaram a ter acesso aos exames e naturalmente a fechar o seu diagnóstico, porque em outro momento a pessoa vinha a óbito sem ao menos conseguir fazer o seu diagnóstico, fechar o seu diagnóstico e muito menos conseguir um tratamento. Patrícia, ninguém está preparado para receber esse diagnóstico do câncer. E você acompanhou de perto essas mulheres. Como foi essa experiência para você? Olha, uma experiência única, um momento muito difícil, desesperador. Como você falou, ninguém está preparado para receber um diagnóstico de câncer. E quando o médico olha para o paciente e diz: "Você está com câncer", Ai, é como se a pessoa recebesse a senha da morte e ela não consegue mentalizar ninguém que foi curado. Ela acha que vai morrer no dia seguinte. E aí vem um misto de pergunta: por quê, por quê, por quê, por que comigo, por quê? Fulano merecia, eu não mereço. Senhor, eu orei, eu busquei, eu jejuei, o Senhor me deu um câncer. Vem diversos questionamentos. Tem pessoas que saem correndo, tem pessoas que tentam até o suicídio, tem pessoas que começam a pensar: como que vai ser a minha família, os meus filhos, os meus netos e meu esposo? Eu preciso trabalhar, eu preciso cumprir com as minhas responsabilidades, como que vai ser agora? E às vezes você tem que pegar a pessoa, olhar nos olhos dela e falar: "Você não vai morrer. tem que ser firme, Você né? não vai morrer. Morrer todos nós vamos", mas naquele momento ela só precisa Aham. ouvir que ela não vai morrer, que é possível vencer e você consegue dar esperança. Você consegue trazer à pessoa uma luz no fim do túnel, com uma palavra, com um abraço, com um acolhimento e muitas das vezes eu tive que ser assistente social, eu tive que ser psicóloga, e eu ficava na porta da unidade, da sala do médico e falava assim: "Deus me usa". E a pessoa dava um grito e saía na porta e eu era o primeiro abraço daquela pessoa. Nossa. E eu falava sempre: "Senhor, me usa para que eu diga as palavras corretas, para que eu possa acalmar o coração dessa pessoa", e Deus sempre nos usou. E como eu falei no início, eu sou a menor da casa do pai, mas quando Deus escolhe, Deus capacita, e Deus foi nos capacitando, vendo a necessidade do dia a dia do paciente, vendo que uma mulher que estava desesperada, que ia perder o seu cabelo, que ia perder a sua mama, quer perder a sua sobrancelha, quer perder os seus cílios, ela precisava muito mais do que iniciar um tratamento. Ela precisava de acolhimento, É. ela precisava de humanização. Então nós passamos a treinar todos os funcionários para que acolhessem os pacientes, porque se no momento eu não estivesse, a recepção acolhia, a técnica de enfermagem acolhia, a técnica de mamografia acolhia. Porque é um trabalho em conjunto, né? O apoio dava um abraço. Então todo mundo passou a ter esse olhar humanizado, passou a se colocar no lugar do outro, ter empatia. E eu falo: "Pastora, se a dor do outro não te É, afeta, quem precisa de ajuda é você". é. Então, mediante a dor das pessoas, porque graças a Deus eu não tive câncer, as pessoas me perguntam muito sobre isso. Ninguém da minha família teve câncer, mas não foi necessário que isso acontecesse para que eu pudesse me colocar no lugar das Aham. pessoas. Isso é muito importante. E ali eu falei: "Eu vou fazer alguma coisa para ajudar essas mulheres". E eu peguei um cabideiro, botei um lenço e escrevi assim: "Nem toda princesa utiliza coroa, algumas usam lenço". E de um lenço foi para mais de 3.000 lenços, as pessoas iam doando caixa, bolsa e as pacientes tinham lenço de todos os tipos.
Tinha lenço com flor, tinha lenço rosa, tinha lenço com E brilho. elas ficam lindas, né. Cada evento que tinha: "Me arruma um lenço". Mas eu via que mesmo tendo o lenço, elas ainda sentiam a necessidade de ter um cabelo, de usar uma peruca, porque tinha gente que tinha vergonha, não queria que os vizinhos soubessem que estava passando pelo processo, não queria que na igreja as pessoas tivessem conhecimento, porque muitas das vezes o próprio paciente, ele fala assim: "O câncer está relacionado com o castigo, o câncer está relacionado com o pecado, É. então eu não quero que ninguém da igreja saiba, porque senão vai dizer que eu estava em pecado, É. porque eu recebi um diagnóstico de E é câncer". uma mentira. Mas doença acontece com É. pessoas, com seres humanos. Não acontece com parede, nem com chão, nem com a árvore, acontece com seres Isso humanos. aí, E qualquer pessoa pode receber um isso. diagnóstico. E ali a gente passou a doar as próteses de alpiste para as mulheres que perdiam a sua mama. Elas voltavam na unidade contando como tinha sido a primeira quimioterapia, como que tinha sido, a cirurgia, e aí a gente passou a confeccionar uma prótese chamada prótese de alpiste. Porque eu observava que as mulheres que tinham passado pela mastectomia, elas usavam um pedaço de colchão, elas usavam um pedaço de fronha, uma fralda para poder substituir a ausência da mama. E aí eu fui para a internet e pesquisei prótese de alpiste para mulheres com câncer e descobri que o INCA fazia uma prótese. E é uma prótese feita com alpiste de passarinho e meia 3/4, que é uma meia calça. E o Instituto Unidas pela Vida continua fazendo, essas próteses e o paciente utiliza essa meia, esse alpiste, e tem tamanho 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, porque não é somente a estética, é para poder ter um equilíbrio no corpo e ela não ter problema na cervical. Ah, Então equilibra o corpo dessa paciente, porque nossa. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Se a pessoa perder um dedo mindinho, ela desequilibra para aquele lado que não tem o dedo mindinho. Se a pessoa tiver com um problema de catarata, ela não tem reflexo naquele lado que ela precisa passar por uma cirurgia. Aham. Então a falta da mama, ela dá um desequilíbrio no corpo. Tem Nossa, paciente que vai inclinando mais para o lado que está com peso. Para outro lado entendi. que não tem, ela fica um pouco desconfortável e vai causando problemas no decorrer do processo. E aí a gente passou a confeccionar essas próteses para as pacientes, depois a gente criou um grupo de apoio. No dia 17 de setembro de 2017, eu dormi e eu vinha orando ao Senhor: "Senhor, eu preciso ajudar essas mulheres, eu preciso fortalecer essas mulheres, eu preciso ajudar essas famílias", porque o câncer, ele não acomete só uma pessoa, ele acomete toda a É, família. Então toda a vem família adoece. todo um desespero. E aí, no domingo, dia 17 de setembro de 2017, eu dormi, e quando eu sentei, eu olhei para minha família e falei assim: "Um grupo". Aí todo mundo olhou para mim: "O quê?" Eu: "Um grupo". "Que grupo?". Deus falou no meu coração que eu tenho que criar um grupo. Que grupo? Em 2017 não tinha grupo igual nós temos hoje, né. E aí eu falei: "Um grupo para poder ajudar as mulheres a passarem por esse processo". Eu chamei 5 mulheres e falei para elas assim: "Olha só, eu vou criar um grupo de apoio ao paciente oncológico. Vocês querem participar?". E elas todas pacientes, elas: "Não, nós queremos". Eu falei: "Vocês vão ter uma missão. Quando vocês forem para o INCA, quando vocês forem para o Mário Creif, para Rio Bonito, para outros municípios, vocês vão chamar as mulheres para fazerem parte desse grupo. Porque elas têm muita dúvida, elas têm muitas perguntas e elas vão poder interagir entre elas, porque nada melhor do que quem vivenciou para É poder verdade. orientar, para poder auxiliar, para poder trocar informação". E aí começou com essas 5 mulheres, o grupo foi crescendo, 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 e hoje são mais de 2.000 mulheres. E com esse trabalho que nós fizemos através do Espaço Rosa, que em 2017 14% da população se tratava em Rio Bonito, com o trabalho que nós fizemos, em 2019 já tinha 56% da população de São Gonçalo se tratando no município vizinho. E aí a gente conseguiu credenciar o município de São Gonçalo para receber um centro de oncologia. E hoje na nossa cidade tem um local onde o paciente já pode fazer o seu tratamento de quimioterapia, já pode fazer as suas consultas, tem o HC Cor que o paciente pode fazer as suas cirurgias, então o município avançou muito. E tudo começou lá em 2017, Nossa. com todo esse trabalho formiguinha, vendo a necessidade do paciente, e além das próteses, a gente via que a mulher estava sem o cabelo, conforme eu falei, e a gente passou a receber doação de cabelo.
E antes de ter parceria com perucaria, a gente foi pegando doação de cabelo, fazia ação social na praça, botava um tapete rosa e eu criei um slogan escrito assim: "Seu cabelo tem mais força do que você imagina. Doe o seu cabelo, ele pode mudar a vida de uma pessoa com Nossa. câncer". Aí fomos pra praça. Aí eu falei: "A gente precisa divulgar isso". Aí começamos a ir pra rede social divulgar, eu falei: "Eu vou ter que incentivar as pessoas". Meu cabelo era muito grande, até a cintura, eu cortei, tirei Nossa. uma foto e postei na internet. Aí isso motivou as pessoas a irem doando, 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 e a gente fazendo ação social. Nós ficamos 3 meses fazendo ação social, até a gente conseguir fechar uma parceria com uma perucaria, para poder a gente começar a doar peruca para as pessoas que estavam passando pelo processo. Depois foi ampliando, passamos a raspar a cabeça do paciente e fazer a peruca do próprio cabelo do paciente, Caramba. para poder a mulher sentir o cheiro do seu cabelo, a Aham. Que textura. interessante. Tinha uma paciente, Ana Júlia, que ela falava assim: "Patrícia, a mulher quando ela vai tomar uma decisão, ela mexe no cabelo. Então o cabelo, ele faz falta. Se o marido falar assim: "Amor, vamos almoçar fora?" E a mulher: "Ah, calma aí", Aham. né, às vezes é algo que a gente nem É percebe. E às verdade. vezes a É gente tão só voluntário. valoriza o cabelo quando a gente não tem mais nenhum fio. E aí as pacientes foram usando peruca, peruca black, peruca lisa, peruca loura, peruca grisalha, tudo grisalha, tudo para poder fazer a mulher se reconhecer, se olhar e falar assim: "Sou eu mesmo", porque parece que ela perdeu a sua identidade. É. Ela tá sem o cabelo, sem os cílios, sem a sobrancelha, sem a mama. E talvez não seja do conhecimento de vocês, mas 70% dos casos das pacientes diagnosticadas com câncer, o marido vai embora. Hum. E a mulher fica sozinha, sem o cabelo, sem os cílios, sem a sobrancelha e sem a pessoa que ela imaginava que estaria Nossa. do lado dela na hora que ela mais precisasse. Por isso que essa mulher precisa de uma rede de apoio para não deixar ela desistir. Amiga, eu tô contigo. É. Vamos juntos. Pode contar comigo. Essa luta não é só sua. Ninguém precisa passar por essa luta sozinho. E você vai fortalecendo essa mulher e ela percebe a força que ela tem no momento que a única opção é ser forte. Verdade. Então a gente pensa em todas as fases, desde quando a pessoa recebe um diagnóstico, a pessoa que vai para a cirurgia. Hoje tem um instituto, Unidas pela Vida, no qual eles fazem a doação do sutiã pós-cirúrgico, eles doam uma bolsinha para a paciente colocar o dreno, eles doam uma almofada pós-mastectomia que coloca embaixo do braço quando vai fazer a cirurgia. Eles doam a prótese de alpiste e doam o sutiã pós-mastectomia, que tem abertura lateral para colocar o alpiste, né, a prótese, ou seja de silicone externa, ou seja a prótese de alpiste. Eles doam o hidratante para as mulheres que vão fazer radioterapia, para não ter uma radiodermite. O Instituto Unidas pela Vida tem grupo terapêutico, grupo do coral, grupo da ginástica, tem o curso para as mulheres que passaram pelo processo e que querem voltar para o mercado de trabalho, porque quando o paciente passa por esse processo, muitas das vezes o emprego vai embora junto, assim como a família, né, o marido principalmente vai embora, e muitas das vezes a gente nem questiona que são pessoas ruins. Muitas das vezes as pessoas não sabem lidar com todo esse processo. Então, às vezes, uma mãe abandona um filho que está no processo, eu já vi. Eu não quero ficar perto da minha filha, porque é muito sofrimento, é muita luta, é muito processo. Eu não estou aguentando, eu estou adoecendo, eu vou me afastar até ela melhorar. Ou, às vezes, o marido vai embora e já tive essa situação de uma paciente receber um diagnóstico, ela desesperadamente ligar para o esposo: "Amor, amor, eu tô com câncer", e o marido desligar na cara dela, Meu na hora. Deus. Aí eu falei assim: "Deve ter caído a ligação", Aham. e ela foi embora. E aí quando ela chegou em casa, as malas estavam arrumadas, Meu Deus. e o marido dela falou assim: "Você vai para casa da sua mãe, porque agora você não é mais a minha responsabilidade". E ela desesperada, deslacerada, com o diagnóstico, com um filho pequeno, e ela passou todo o processo na casa da mãe, na casa dos pais, e ele foi embora, de fato. Então é muita coisa que acontece, não é somente um diagnóstico, existe diversas situações por trás, e existe diversas formas da gente ajudar uma pessoa que está passando por um processo. Eu vou agora pedir até para pegar a minha bolsa, eu vou fazer uma demonstração aqui.
Pode abrir. Tem 2 lenços aí. Pode ser esse aí. Às vezes, uma pessoa que recebeu um diagnóstico de câncer, que está triste, está debilitada, a pessoa está com a autoestima baixa, se você faz uma amarração de lenço nessa paciente, nessa mulher, se você incentiva ela a colocar um brinco, a passar um gloss, a se maquiar, ela já começa a se olhar de forma diferente. E a pessoa: "Ah, mas eu não sei fazer amarração, eu não sei, não estou acostumada". Existe YouTube. Existe formas de você ajudar. E às vezes eu falo para as pessoas querem ser voluntário, mas falam assim: "Patrícia, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo". Eu falo: "Você tem um abraço?". Se você tiver um abraço, é seu abraço que pode É mudar a vida de verdade. uma pessoa. Então, às vezes, eu posso fazer uma demonstração aqui Pode. rápida? Você tem um lenço na sua casa, lá porque tudo é moda, né. Você compra um encharpe, usa, daqui a pouco não quer usar mais. E aí, eu posso fazer na minha própria cabeça para poder mostrar, não sei como é que vai ficar a filmagem, mas vamos mostrar aqui amarrações fáceis de fazer e que pode ajudar uma pessoa que está passando pelo processo da luta contra o câncer. Eu peguei um lenço aqui, é bom que o lenço tenha de uma ponta à outra do braço, que aí você vai saber que dá para fazer uma amarração, um turbante, uma trança com o lenço. E aí eu estou com cabelo, né, mas a paciente está carequinha, ali debilitada, você pode pegar. Dobrei somente uma ponta aqui. Essa ponta eu vou botar em cima da cabeça aqui, para trás. Vou botar aqui. Tô sem espelho, né, mas é que vale a força de vontade. E aqui, tô com 2 partes. Eu vou botar você faz o corte. Um lado maior do que o outro. Estão vendo que tá um lado maior do que o outro. Peguei aqui, eu vou vir atrás e vou virar um para cada lado. Sem Já dar um nó. adaptou sem dar Sem o dar nó. nó. Peguei aqui, ó, virei um para cada lado. Esse lado tá menor, vocês estão vendo, né. Vou pegar essa ponta aqui e vou enrolar. Vou passar por cima da cabeça, vou trazer para o lado. Vou amarrar. Amarrei aqui, vou dar o segundo nó. Já ficou uma amarração, porque eu tô com cabelo, né, então não tá dando para tapar. Mas para a pessoa que está carequinha, sem nada, ela já se olhou no espelho, já falou: "Ai, estou Fica linda, linda. já vou já, Fica. né, para o tratamento". Então são situações que pode fazer que muda o dia de uma pessoa que está passando por um processo. E eu não sabia fazer amarração de lenço. Eu fui fazer um evento que em fevereiro, dia 4 de fevereiro, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E eu fui fazer um evento, vá de lenço. Aí eu peguei vários lenços e fui para o centro de oncologia. Quando eu cheguei lá, a pessoa que ia fazer a amarração me ligou: "Amiga, estou gripada, não vou poder ir". Meu Deus. Tinha uma fila de mulheres aguardando para poder fazer a amarração. Aí eu fiz a palestra, falei tudo, Jesus. fui correndo para a salinha, entrei no YouTube e vi 6 tipos de amarração de lenço. E eu suando frio, meu Deus do céu, vai ter que dar certo. Aí as pessoas sentavam lá, eu fazia, e a paciente: "Eu quero uma flor". Eu: "Calma aí". Meu Deus do céu. Fazia flor, eu quero um turbante aqui em cima. Eu: "Meu Deus, agora vai". Botava o turbante e aí eu aprendi. Então tudo tem que ter força de vontade. Quando a gente tem força de vontade, aqui a assessoria de staff pode devolver o lenço. Produção. Então tudo que a gente faz com amor, que a gente faz com vontade, dá certo. É tantas histórias que a gente tem para falar. No centro de oncologia, em 2024, eu me deparei com 2 pacientes que desmaiaram de fome.
Após fazer o exame de sangue, ia fazer quimioterapia e a paciente desmaiou. E eu falei assim: "Calma senhora", pedi para socorrer, eu falei: "Vamos ali tomar um café". E a paciente olhou para mim e falou: "Não, não tenho R$ 2 para tomar um café". Ai, meu Aí eu Deus. falei: "Meu Deus do céu", eu falei: "Eu preciso fazer alguma coisa". E aí eu criei um café solidário dentro do centro de oncologia. Enviei ofício para vários mercados, comprei um aparador, comprei 2 garrafas térmicas, botei um banner e botei café solidário. E todos os dias, até hoje, no centro de oncologia, de 7 da manhã até 11 horas, o paciente tem um cafezinho, tem um biscoito creme cracker, um biscoito de maisena, uma rosquinha, tem dia que tem leite, mas só que ele faz um day jejum. Então são várias coisas que a gente pode fazer que aí pra gente, às vezes, é pequeno, mas para quem está recebendo A é gente não imagina grandioso. a dor da pessoa, né, porque já é uma dor de receber o Exato. diagnóstico, mas as condições e aquilo que você falou. Eu acho que o amor, o abraço, tá atento a isso, né, de seu coração, poxa, ficou atento porque não É, tinha um dinheiro para comprar um café e se mobilizou para ter um projeto para que as pessoas não fiquem sem o seu é cafezinho. verdade. Muito forte, Patrícia. Então, eu queria saber mais sobre qual é a importância do Outubro Rosa. Outubro Rosa é o mês de prevenção e conscientização do câncer de mama e do câncer do colo do útero. É um momento que todas as empresas, todas as pessoas colocam sua blusa rosa, colocam a bola rosa para poder chamar a atenção da sociedade para realizar os seus exames, para conhecer o seu corpo, para a mulher se amar, se respeitar, se valorizar, porque muitas das vezes a nossa vida é corrida, a gente toma conta de todo É mundo, faz verdade. tudo para todo mundo, e as pessoas falam assim: "Patrícia, quem procura acha, mas quem acha trata". É. Quem procura acha e quem acha trata. Então, mulher, não tenha medo, faça seus exames. Nós estamos hoje com a enfermeira Mariana, que vai falar sobre o autoexame, sobre os exames de rotina e a importância da gente conhecer o nosso corpo, não é verdade, Mariana? Isso mesmo. Nós estamos aqui para falar sobre o Outubro Rosa. Quando a gente pensa em saúde, que pelo Ministério da Saúde é um bem-estar biopsicossocial e espiritual, a gente tem que pensar que não é só ausência de doença, mas eu preciso prevenir, promover e recuperar condições de saúde que já estão estabelecidas. E aí, quando a gente vai pensar em mulheres, e não só para as mulheres, não, tá? Homens que estão assistindo. Esses homens conhecem mulheres, seja mãe, seja filha, seja esposa, seja amiga, ele também vai ser fofoqueiro e promover saúde de alguma forma. E aí a gente fala assim: "Tá, eu tenho que me conhecer. Como que eu vou me conhecer? Através do autoexame". Hoje, a gente não pode pensar só no autoexame, a gente precisa também do exame clínico, que é feito através do enfermeiro ou do médico, dos postos de saúde. E aí, quando a gente vai lá, o postinho, o que que o postinho faz? O posto de saúde é acesso avançado. Eu vou até lá dizer: "Olha, quando que eu posso fazer o meu preventivo? Mulheres de 25 a partir de 25 anos. Mas Mariana, eu tenho 24, eu não posso fazer preventivo?". Você pode fazer sim o exame especular, que aí a gente vai ver como que tá o seu colo uterino, as paredes vaginais. Se encontrar alguma alteração significativa, vai ser coletado o exame de preventivo, que é o exame citopatológico, que é um exame que a gente avalia também, através do olhar do profissional, e coleta células do colo uterino. E aí a gente está falando de colo uterino, de câncer de útero, no caso, de câncer de colo do útero, e a gente também tem o câncer de mama, que também tem uma prevalência importante nas mulheres. E quando a gente fala do exame clínico, o profissional de saúde, quando vai coletar o preventivo, ele vai fazer o exame clínico das mamas também. E a partir do momento em que eu conheço o que é normal do meu corpo, eu vou poder identificar e dizer: olha, eu preciso que seja visto. Mas mesmo que você não saiba e não se conheça, vá, procura um profissional de saúde que ele vai fazer esse exame clínico e vai também direcionar você para esse cuidado. É importante que todas as mulheres, o Outubro Rosa, ele lembra que existe uma data para eu poder olhar assim: "Olha, eu preciso parar e me olhar", porque a gente vê filho, a gente vê marido, a gente vê o trabalho, e às vezes todos os dias eu me olho no espelho, mas eu não me vejo. E Sim. nesse momento, é o momento da gente parar, se olhar, se entender.
Porque não só, saúde não é só ausência de doenças, é também eu equilibrar o meu estado social e espiritual. E quando a gente aborda isso num completo bem-estar, eu consigo de fato promover saúde. E hoje a nossa estratégia é essa, promover saúde e alcançar vidas, para que a gente possa alcançar as mulheres que hoje esqueceram de se olhar. E a gente não está falando só de doença, a gente está falando de promover saúde para que a doença já instalada, a gente consiga recuperar, ou se não tem doença, ela não alcance essa vida. Patrícia, você tem sido um instrumento, né, e eu acho que o amor é o que simboliza isso tudo, é o cuidar de vidas, né, de você ter uma ótica, assim, diferenciada pelas pessoas. Mas às vezes as pessoas olham para você e pensa que a Patrícia, ela é uma pessoa que ela é intocável, né, que ela não tem emoção. Mas como fica a Patrícia mediante isso tudo, como mãe, como esposa, como vó, como mulher de Deus? E aí? É um fardo muito pesado. Talvez se eu não tivesse o apoio da minha família, não tivesse a orientação de Deus, eu não conseguiria. Porque muitas das vezes a gente não consegue lidar com as nossas dores, É. as nossas emoções. Aí vem o conflito, vem a ansiedade, vem a depressão. Imagina você lidar com as dores e emoções de milhares de pessoas 24 horas por dia. Porque a gente não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. É 3 horas da manhã, eis-me aqui. É 5 horas da manhã, vamos lá. É todo momento a gente disponível para poder ajudar as pessoas. E é claro que a gente acaba sacrificando a nossa família, porque o ministério é seu, o chamado é seu, mas a sua família entendeu o seu propósito, abriu mão dos interesses pessoais para se dedicar ao ministério. Uhum. Porque o que a gente faz, nada mais, nada menos é do que um chamado, do que um ministério, do que a gente fazer diferença no momento tão difícil que é um diagnóstico. Quando eu comecei a trabalhar com os pacientes oncológicos, outras pessoas olharam para mim e falaram: "Você é maluca, você vai trabalhar com paciente oncológico? Patrícia, é uma responsabilidade muito grande. Você uma hora está aqui comemorando a última quimioterapia, daqui a pouco você está no enterro. Daqui a pouco você está dentro de um hospital com o paciente acompanhando, daqui a pouco você está cantando parabéns". Não estou falando de uma pessoa, estou falando de milhares de pessoas que a gente se dedica. E a Patrícia muitas das vezes fica cansada sim, mas todos os dias eu falo: "Senhor, me usa. Senhor, renova minhas forças. Senhor, fortalece a minha família. Fortalece esse ministério. Senhor, traz pessoas com o mesmo olhar, com a mesma visão, com o mesmo propósito que o nosso, para nos ajudar a puxar essa rede". E Deus tem enviado pessoas, Deus tem direcionado pessoas que entenderam esse ministério, que entenderam a importância que tem e que sozinha a gente não consegue chegar a É lugar verdade. nenhum. Então, quando as pessoas vão para o centro de oncologia ou as pessoas, às vezes oram pela gente, elas estão contribuindo diretamente nessa causa. Um projeto que nunca teve no município de São Gonçalo. Em outros municípios não existe ainda, tanto que a gente atende pacientes de Maricá, paciente de Itaboraí, paciente de Rio Bonito, a gente atende pacientes de Duque de Caxias, do Baixada Fluminense, é nível de estado. A gente ficou como referência de algo que deu certo. E outros, municípios nos procuram para poder a gente ensinar a fórmula, como que faz. E eu digo: "Vocês precisam ter amor no coração, se vocês tiverem amor, vocês já estão já mais do que 50% do caminho", porque quando se tem amor, tudo acontece. Tudo acontece de um simples gesto, de uma garrafa térmica, de um biscoito, você ajuda uma pessoa que estava passando por um momento de fraqueza por não ter dinheiro para tomar um café. Então, num ato de amor, você pega um pedaço do seu cabelo e doa para fazer uma peruca para alguém que não tem nada.
No ato de amor, você pega um lenço que você tem dentro da sua casa e você leva para algum local para poder ensinar um paciente, ou amarrar, ou até doar. Então a minha família, ela se sacrifica assim, as minhas filhas, o meu esposo, a minha netinha agora com anos, meus pais. Mas eles entendem que é muito além da política, é muito além de cargos e salários, é um chamado e eles entenderem. Eu agradeço a Deus todos os dias por eles me fortalecerem, por eles orarem por mim, por eles me acompanharem, seja no hospital ou seja numa festa, porque a nossa vida não se resume a um paciente oncológico, nosso trabalho é muito além, mas é um trabalho que ninguém nunca quis abraçar. Que a gente ali no trabalho formiguinha, com muito empenho de toda a equipe, com muita dedicação, a gente virou referência a nível de estado, até a nível de Brasil, que já tem outros estados nos procurando, de amor, de empatia, uma rede de solidariedade e amor ao próximo. E tudo que a gente se dedica tem um preço. Toda escolha, ela tem uma consequência. E aí a gente abre mão da nossa vida particular, a gente abre mão de uma viagem, abre mão de um passeio. Para vocês terem noção, eu já fui viajar. Agora, recentemente, a gente não curte carnaval, né, a gente descansa. Só que nesse último ano, o prefeito tinha pedido para a gente ficar responsável pelo carnaval do bairro da Trindade, e nós fomos para lá e fizemos uma ação de, "respeita a minha decisão", para que os homens não, assédio, né, com as mulheres, né, e nós fizemos uma campanha. E ficamos 4 dias no bairro, tendo carnaval e a gente trabalhando, divulgando o trabalho do "Não é não, respeita a minha escolha". E ali, quando a gente parou para poder descansar, que era quarta-feira de cinzas, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós fomos para Cabo Frio, perto, e na quarta-feira. Quando foi na quinta, uma paciente faleceu. Vocês acreditam que eu voltei de viagem, eu não ia poder fazer nada. Ela já tinha falecido, o senhor já tinha recolhido essa paciente, mas eu queria estar perto da família. E eu falei: "Por mais que eu não possa fazer nada por ela, mas um abraço na família, um apoio, vai fortalecer eles". E durante a campanha, o que eu mais ouvi foram as pessoas falarem: "Olha, você ajudou minha mãe, você ajudou o meu pai, você ajudou a minha tia, olha, minha vizinha se tratou lá no Espaço Rosa. Olha, a senhora doou uma peruca para minha amiga que estava com câncer. Ou a senhora estava no enterro do meu familiar e nem os parentes foram". Então é você saber que através da sua vida, você está marcando a vida de outras pessoas. Porque um dia, todos nós vamos embora. Ninguém vai ficar aqui para sempre. E qual é o legado que a gente tem deixado? Qual é o legado que você tem deixado na vida das pessoas? Vocês querem ser lembrados como pessoas que só passaram por essa vida ou que fizeram diferença na vida do outro? E eu Isso tenho é forte. certeza que nós somos pessoas que estamos fazendo diferença na vida do outro. Que tremendo, né. Acho que essa conversa foi tão importante, foi maravilhoso, foi um crescimento. E eu queria falar para você aí, preciosa, que nesse mês de outubro, olhe para você, olhe para você. Nós somos o corpo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós cuidamos, nós jejuamos, nós oramos, né, cuidamos do nosso espírito, estamos na casa do Senhor, mas nós esquecemos de cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. E eu queria que você olhe para você, como a Patrícia falou, se ame. Nós precisamos nos amar, porque quando a gente se ama, a gente se cuida. Então, que você possa ter ouvido esse bate-papo, esse conhecimento que a Patrícia trouxe, essa palavra tão abençoada, que você realmente veja, ouça e coloque em prática. Amém? Nós vamos estar encerrando nesse momento, nós vamos estar orando, e eu creio que esse bate-papo
Essa entrevista vai edificar muitas vidas, Patrícia. Eu quero agradecer a tua presença aqui, que foi muito rico para as nossas vidas e para a vida dessa pessoa aí que está nos ouvindo. Amém? Amém. Nós vamos estar fazendo uma oração nesse momento. E para que o Senhor venha continuar te dando força, renovando a sua vida para estar abençoando outros. Senhor, eu quero te glorificar, Senhor, por esse momento, Pai de amor, por essa entrevista, por esse bate-papo, Senhor Deus, por essa troca de informações. Ô Senhor Deus, esteja conosco, Senhor. Senhor, nesse momento, Pai, quantas mulheres, quantas vidas estão passando por momentos tão difíceis de dores, Senhor. Foram diagnosticadas, Senhor Deus, com câncer. Mas, Senhor Jesus, Tu és o Jesus que cura. Tu és o Jesus que muda o cenário e que nesta manhã, Senhor, o Senhor venha entrar com a tua mão forte, Senhor Deus, e Senhor, que essa mulher não venha desistir, que essa mulher venha se cuidar, que essa mulher venha fazer, Senhor Deus, tudo o que for necessário, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Fala, preciosa! Você que gostou desse testemunho, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe com uma preciosa, com uma pessoa para edificar a vida dela.